Olá pessoal, volta aqui, hoje é a terceira live hoje. Vou começar acho que a engrenar nesse meio aí de sair ajudando a turma a conseguir bons resultados. Estou aqui com a tela do White Roberto, né, mostrando para vocês, para mostrar como é que a gente faz alguns ajustes, né, para fazer uma impressão boa, para mandar para a internet, para mandar para o Instagram e por aí vai. Tá? Informações mais técnicas, talvez algumas pessoas estejam passando por algumas dificuldades, somente no que tange mandar fotos para Digipix, ou esses pessoal que faz álbum, né? Essas empresas que confeccionam álbum, para mandar para impressão em laboratório e por aí vai. Muito bem, vamos lá. E aí, Klinger? Bom, gente, estou aqui com uma tela aberta, né, do Lightroom. Vamos abrir aqui essa tela. Acabei não criando aqui a tela aberta, onde eu aqui foi uma saída fotográfica que nós, deixa eu mudar aqui, foi realizada no dia 19 de agosto de 2018, um pouco mais de um ano, né? Foi uma saída fotográfica que a gente fez com vários fotógrafos, vocês podem ver todos aí fotógrafos, pessoal amadores, profissionais, em comemoração ao Dia Mundial da Fotografia. Foi feita pela Sandra Praia, né, que estava na época coordenando o núcleo de fotografia e vídeo do Amazonas. Ela fez vários eventos, movimentou bastante o cenário fotográfico daqui da cidade, né. Bom, eu na verdade na hora não sabia se fotografava a moto do cara aí ou se fotografava a galera, né. Depois a moto saiu do lugar e aí nós fotografamos do jeito que está, nós fotografamos a turma aí, né? Então olha só, tem aqui várias fotos, né, de todo o passeio, de tudo que a gente fez, tá? E obviamente algumas fotos já estão editadas, inclusive aqui teve foto editada por um aluno de fotografia que nós tivemos. Essa foto aqui, por exemplo, está um pouquinho escura, a gente vem aqui na parte de exposição, dá uma ajustadinha nela, para chegar num tom legal, com um ponto a mais, por aí vai. Tem mais técnicas para a gente chegar. Aqui a foto da Igreja da Matriz, né? Usei polarizador nesse dia, né? E por aí vamos aqui mais uma galera, explicações sobre a história da cidade. Uma saída fotográfica bem pronta. Essa foto aqui não está editada, embora não seja uma foto tão legal assim, mas vai servir para vocês verem alguma coisa que a gente faz com relação aos ajustes. Bom, eu já vi alguns vídeos por aí. A primeira coisa que o pessoal faz é vir para essas ferramentas, né? O pincel, o filtro radial, o filtro... Eu não gosto de usar esses filtros inicialmente, eu gosto de tentar resolver tudo por aqui, e quando eu não consigo, aí sim eu venho usar esses recursos. E quase sempre eu consigo resolver tudo. Aqui nós temos o histograma, que mostra a distribuição da luz, né? Esse histograma mais cinza aqui, esse menorzinho aqui, mostra a distribuição da luz. Os coloridos mostram a distribuição das cores dentro das regiões. Nós temos nessa área, eu espero que dê para vocês verem que ela é um pouquinho mais clara, ela está daqui para cá. Ela é a parte dos pretos, né? A parte mais escura da minha fotografia. Essa outra área que vem daqui até aqui é a área de sombras, então é onde estará uma boa parte da minha foto, nesse caso aqui, que provavelmente é essa galera, que é essa área de sombra que nós temos aqui. Aqui nós temos os meios tons, né? Ele vem daqui, né? Dessa parte aqui, aqui até aqui. Né? A gente tem bastante azul aqui, né? Que nada mais é do que o céu está aparecendo. As áreas de altas luzes, ou realces,
e aqui os brancos. Bom, ignore os fios, ignore essa bagunça toda aí, né? Esse caos. A minha ideia aí era mostrar um pouco do moderno lá ao fundo, com a coisa mais clássica aqui à frente, e o caos na cidade, né? Com essa fiarada feia que a gente vê por aí, que por mim estaria tudo subterrâneo, a nossa cidade seria bem mais bonitinha, pelo menos no centro, deveria ser assim. Já tive algumas cidades em que a maioria da fiação é subterrânea, então, nossa, é uma visão limpa, é bem mais limpa, é bem mais interessante você olhar. Mas deixando isso de lado, vamos ao que interessa. Bom, se eu por um acaso fiz a minha foto com uma fotometria errada, ela vai ficar bastante escura, né? Então, já tem aí uma foto bem escura. Isso mostra que o meu histograma está todo para esse lado, para o lado dos pretos e das sombras, né? Por outro lado, se eu errei minha fotometria para o lado para mais, né? A minha fotometria vai estar estourada, né? Super exposta, subexposta anterior e super exposta. Agora, nessa situação, tudo branco, vocês vão ver aí, nós temos a imagem, todo o histograma voltado aqui na área dos brancos, né? E uma parte aqui na parte dos realces ou altas luzes. Bom, basta eu clicar 2 vezes aqui e ele volta para o padrão que é o zero exposição. Eu já, ao escurecer, eu já percebi aqui, ó, eu não sei se eu tenho determinadas informações nessas áreas mais claras, é onde o sol estava batendo direto, então a gente vai já checar isso. Basta dar um zoom aqui para ver se eu tenho textura, né, aqui. Então vou clarear um pouquinho. Então tem um pouco de textura assim aqui, dá para ver aqui um pedacinho. Vou botar bem maior, para talvez vocês precisem enxergar numa resolução maior aí por causa da tela. Então dá para ver a textura aqui da parede, tudinho, então tá tudo aí. Então eu consegui uma fotometria, vou apertar aqui a letra I, eu usei ISO 100, f8, velocidade 1/100, para ter uma fotometria equilibrada. Isso não significa que o meu fotômetro ficou no zero, tá? Então, o zero, eu digo para os meus alunos aqui, ele não é... O zero não é o meu objetivo final. O zero, na verdade, é o meu padrão, o ponto de partida. Eu prefiro chamar de ponto de partida. Com o tempo, a gente nem vai necessariamente zerar a fotometria. A gente vai já compensando, já fazendo o ajuste necessário para obter as informações, todas as informações da cena, dentro do alcance que o sensor consegue. E, pelo menos tecnicamente, é assim que eu procuro fazer as minhas capturas, né? Quando eu tenho tempo de analisar, a gente, no caso de evento, casamento, esporte, então, sim, é muito aquele momento, né? Então, às vezes, a gente vai falhar, não tem a dúvida. Mas numa saída fotográfica como essa que a gente fez, que a gente tem todo o tempo do mundo para analisar a cena, olhar o que está acontecendo, então tem como a gente pensar um pouco mais e ser mais assertivo na hora da fotometria. Eu não vou lembrar qual foi se eu coloquei para mais, para menos. Pelo azul do céu aqui, eu acho que eu deixei um pouquinho para mais a minha fotometria. Às vezes eu tenho... Deixa eu botar lá a tela do Lightroom. Às vezes eu coloco o meu fotômetro de forma pontual, nessa área mais clara. Sei que aqui eu, no máximo, chego em mais 2. Então, às vezes eu faço a fotometria por aí, pela parte mais clara da minha cena, e aí depois eu ajusto no Lightroom qualquer coisa que precise. Aí eu tenho uma foto como essa, que traz todas as informações. É uma foto feita em RAW, né? Aqui o CR2, mostrando que ela foi feita em RAW. Então ela não tem muita textura, ela não tem muito contraste, não tem muitas cores, ela é isso que está aí, tá? Uma foto muito sem graça. E como eu falo no curso da Faz Arte, é um diamante que a gente precisa lapidar. Bom, vamos lá, o que interessa, vou dar um ajustezinho e experimentar várias saídas dessa fotografia para vocês verem como é que são feitos os ajustes. Bom, o balanço de branco está em 4,50, eu posso simplesmente chegar aqui e escolher a luz do dia, tá?
já que era na luz do dia. Aqui na parte de sombra, viram como mudou, eu já trouxe uma certa cor para o prédio, na forma como a câmera encarou, né? Você vê que aqui está um pouco mais frio, né? Não tem tanta cor assim, então só o fato de mudar para a luz do dia, a gente já consegue um resultado um pouquinho diferente, né? Aquele solzinho que aparece lá no balanço de branco. Estou mexendo aqui no balanço de branco. Você pode ainda ajustar manualmente, se você desejar. Para mim está de bom tamanho, não vou entrar em tantos detalhes, porque o objetivo desse vídeo é mais mostrar a exportação, né, das fotos. Bom, uma das coisas que eu vou fazer aqui, não vou mexer no contraste na minha exposição por enquanto. Eu vou pegar as altas luzes e dar uma escurecida nela, olha, só para voltar os tons ali do prédio, né, aqui desse prédio, essa parte mais clara. Aqui também, nesse lado mais claro, onde a luz do sol está batendo, né, onde a luz do sol está chegando, né, que são os tons mais claros, eu vou dar uma diminuída. Vou voltar aqui para o zero, clica 2 vezes, ele zera. Eu vou baixando aqui as minhas altas luzes, meus realces, observando os tons e tentando buscar os detalhes. Um zoom, aqui vale a pena, aqui um detalhe. Posso baixar um pouquinho mais ainda. Pronto. Bom, essa parte de sombra aqui ainda me incomoda, eu quero ela um pouco mais clara, né? Embora seja na sombra, mas eu quero que ela venha um pouco mais clara. Então eu venho aqui na parte de sombras e vou para o lado do mais, eu vou clareando essas áreas de sombra. Então o que for área mais escura, considerada pelo Lightroom, ele dá uma clareada. Então chegamos nesse resultado. Aqui deu 86, né? Vou pegar aqui 85. Tenho esse problema de andar de 5 em 5 e aqui vai ficar em menos 65. E vocês podem observar aí que a imagem, eu trouxe a questão das luzes estão equilibradas, mas eu perdi um pouco de contraste. É possível fazer um contraste aqui, ó, e você já ganha uma coisa bem bacana, mas eu realmente não gosto muito, inclusive eu gosto até de tirar um pouco mais do contraste aqui. Eu gosto de trabalhar com esse contraste, criar um contraste geral, e trabalho em toda a foto, eu não trabalho em áreas, tá? Definidas. Para isso, talvez seja mais interessante a curva de tons, né? Que é esse camarada aqui, ó. Essa é a curva de tons. Talvez ela seja, talvez não, ela é mais interessante, você trabalha o contraste em áreas, tá? Nas mesmas áreas de realces, né? Das luzes, das partes escuras e as sombras, tá? Mas eu estou gostando muito dessa nova ferramenta que veio nessa versão do Lightroom, né, que é o desembaçar, traduzir, e que ele traz um contraste interessante, tá? Ele trabalha determinadas áreas, fazendo um contraste bem legal. Mas vamos para cá, vamos lá. Então eu vou dar um zoom aqui, de olho vou aplicar um pouco de textura, ó, né, para dar um pouco de volume na minha fotografia, e um pouco de clarity também, e um pouco de... Aí eu já vou abrir aqui para ver a foto como um todo, e um pouco de desembaçar. Esse desembaçar, gente, não tem a ver com a questão da nitidez, tá? Isso tem a ver com a questão do quão flat, né, estava a fotografia. Então, olha aqui, ó, antes, né, essa é a foto original, e essa é a foto já com alguns ajustes, balanço de branco. A exposição nós não mexemos, ela continuou zerada. Nós diminuímos o contraste, né? As altas luzes, os realces nós colocamos em menos 65, shadows em mais 85. Quase que um HDR falso aí, né? E aumentamos a textura em 20, clarity em 20 e desembaçar, né, de vez aí em 20 também. Não necessariamente você tem que seguir esses valores, porque depende da situação que você estava. Não é você pegar esses valores aqui e aplicar lá na sua foto no Lightroom, que pode ser que não dê certo. É a história do preset, que muita gente compra, baixa e aplica e não dá certo, né? O preset dá certo para uma determinada foto, com uma determinada condição de luz. Se a sua foto está na mesma condição para aquela do que o preset foi feito, para qual o preset foi feito, então você vai ter resultado. Do contrário, não adianta, não fica um resultado tão bacana. Bom, o Vibrance aqui, ele dá uma saturada na imagem,
saturar a imagem aqui. Observem bem essa parte mais laranja, que eu vou mostrar a diferença entre o Vibrance e a saturação. A vibração e a saturação. Então, o Vibrance ele satura mais os azuis e verdes, segura um pouco os tons mais quentes. Então, vou tirar aqui o Vibrance, vou voltar ao normal, e agora vou com a saturação. A saturação satura todo mundo. Veja que ficou bem laranja aqui, ficou bem forte, né, a parede do prédio, né, e com a vibração isso não acontece. Tá? Ele não força tanto, ele segura. Então eu gosto, acho interessante. E o laranja são os tons de pele, né? No Lightroom a gente vai mexendo no laranja, está mexendo no tom de pele. Então eu vou dar um Vibrance aqui de 30 e vou aplicar só um pouquinho de saturação. 10 e 30. Bom, tive um ajuste aí já com relação às cores. Eu quero esse céu, eu vou querer esse céu um pouco mais escuro. Tá? Quero que esse tom aqui venha próximo disso. Né? Obviamente isso aqui também vai escurecer. Para isso a gente vai nos canais lá de HSL. Vou na parte de luminância, existem a matiz, saturação e luminosidade, ou luminância. E aqui eu vou no azul, ó, e vou escurecer. Então tudo que for azul vai ficar com um tom escuro. Tá? Então é como se eu tivesse polarizado, embora eu tivesse usado polarizador, é como se eu tivesse usado um polarizador. Logicamente quando tiver azul, isso vai ficar escuro. Serve aqui no Novo Mundo, acho que aqui é azul. Escurecer também. Né? Apresentação do papai, né? A família dos pais. Só que eu não vou exagerar tanto, vou diminuir um pouquinho aqui, sem exageros. Menos 35, só para deixar um céu. Eu posso até mudar um pouco a cor desse céu também, ó, só para vocês verem. Eu posso pegar aqui o azul e vir para o aqua, né? Deixar um céu totalmente diferente, ou vir para o lado do púrpura. Então, eu só estou mexendo no canal do azul. Tá, aqui no caso eu vim um pouquinho aqui para o lado do púrpura só para deixar o meu céu mais 5 aqui. Deixar o céu um azulzinho mais interessante. Então esses seriam os ajustes que eu faria. Né? Vamos detectar aqui a aberração cromática, se nós temos alguma coisa. Tem alguma coisa aqui. Mas acho que a gente vai ter mais aqui. Ó. Vocês, talvez, não sei se vai dar para vocês verem aí pelo vídeo, né? Tem um tom meio magenta aqui em volta, aqui tem um tom esverdeado, né? Isso é aberração cromática, acontece normalmente por canto da lente, aparece bem forte aqui, ó, e aqui também. Para isso basta a gente ir lá embaixo na parte de lentes, correção de lentes, e remover a aberração cromática. Desfazer e fazer novamente. Observe bem aqui na estátua, ó, que ela está perfeita, não tem nenhum desvio cromático de magenta ou de verde ou de vermelho. Voltou aí o desvio cromático, está aparecendo aí a aberração cromática. E aqui, quando eu clico, ele some com a aberração cromática, fazendo com que a nossa imagem tenha mais qualidade. Vou só mandar o link aqui, que tem gente pedindo o link. Esqueci de mandar o link para a turma. Só um pouquinho que eu volto já já. A vida é assim, né? Isso aí, cadê o pessoal do foto lá? Lá. Quem puder depois assiste. Bom, vamos supor que a gente tenha chegado no resultado razoável. Eu acho que eu vou mexer lá na... Precisando de mais um contrastezinho. Vou
descer aqui. Vou fazer um pouco mais contrastado. Pronto, só isso. Não muito. Aqui também é possível pegar esse painel, ó, dar uma desligada para ver o que isso alterou na minha fotografia. Ó. Posso dar uma desligada, né, nas curvas de tons, para ver o quanto que isso modificou a minha foto. Antes e depois, vou fechar esse painel aqui, lateral, vou fechar esse aqui quando tiver a foto bem maior. Antes, então essa era a minha foto original, como eu falei, clicada em RAW. O RAW não traz traz bastante informações, mas coisas meio flat, né? Sem contraste, sem brilho. Todas aquelas configurações que você faz na sua câmera, né, de contraste, brilho, então tudo aquilo que você faz na sua câmera, de ajuste de contraste, brilho, qualquer coisa que você mexa lá, quando você fotografa em RAW e essa imagem cai dentro do Lightroom, isso tudo é praticamente esquecido. Tá? Então você tem que, como eu falo, né, um diamante bruto, você tem que lapidar tudo novamente. Até se você fotografar, mesmo setando a tua câmera para preto e branco, fotografando em RAW, quando cai aqui dentro do Lightroom, ele mostra colorido, porque na verdade está mostrando o arquivo cru. Tá? Agora, se você fotografar em JPEG, aí sim, a sua foto ficará em preto e branco. Voltando aqui para... Então, está lá a nossa imagem aberta. Apertar a contrabarra aqui novamente. Para cá, a contrabarra. A nossa foto colorida, bem trabalhada. Bom, vou lá dar uma checadinha aqui, ó. Tá toda a textura aí aparecendo, tudo direitinho. Eu nem apliquei nitidez, né? A gente está num zoom aqui de 2:1, né? Então, 200% do zoom. A gente pode aplicar um pouquinho de nitidez se quiser, para definir melhor a nossa imagem. Aí a nitidez também vai depender muito de que saída você vai dar. Tá? E aí entra uma história. Existem três tipos de nitidez. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu aparecer aqui em cima. Pronto. Existem três tipos de nitidez. Tá? A nitidez de entrada, que é essa nitidez que eu acabei de aplicar, ele aplica em toda a fotografia. A nitidez seletiva, que é onde eu posso usar ferramentas como filtro radial, filtro gradual ou pincel, e aí aplicar nitidez numa determinada área da minha fotografia. Eu seleciono uma área e aplico nitidez nela. E a nitidez de saída que a gente vai ver na hora de exportar, tá? Onde você vai tomar decisões. Agora, se você forçar muito a nitidez de entrada aqui, não sobra muita coisa para você lá. Se você for aplicar nitidez lá na saída, é capaz da tua foto ficar muito forçada. Então é preciso ter um certo cuidado aí na questão da nitidez. E aí, gente, é experimentar mesmo, tá? Não tem muito... Depende de cada foto, da resolução da foto, do quanto você fez de crop nessa fotografia. Essa foto aqui, por exemplo, está sem crop nenhum. Do jeito que ela está aí, não mudei nada. A única coisa que eu fiz foi esses pequenos ajustes para chegar no resultado já interessante. Pressionando a tecla Y, eu posso ver o antes e o depois lado a lado, né, para a gente ver a diferença, né, que nós obtivemos no resultado do que a gente fez de ajustes na nossa fotografia. Então, a foto voltou a ter aquilo que eu tinha enxergado na hora de fotografar. Eu falei para vocês, a foto original em RAW ela é muito não tem contraste, ela é lavada, né? Que a gente chama de lavada toda flat. E aqui não, já tenho mais definição. Olha só como aqui apareceu umas cores, ó, que a gente nem conseguia enxergar direito. A gente recuperou informações, né, que estavam ali meio perdidas. Tá? Certo? Então, Y, volta a ver a foto depois, contrabarra, antes e depois.
e vamos abrir o painel aqui novamente para continuar. Bom, vamos ver o que a gente fez, está tudo bacana, não tem mais o que mexer por aqui, para essa fotografia pelo menos. Eu já tinha feito ajustes nessa daqui, nessa, só ver o que está aparecendo aqui, e nessa aqui. Tá? Então, eu ia replicar para vocês, mas já está feito esse ajuste, não tem nem graça. Então, achei aqui, vamos para exportação. O módulo, a parte de exportação é feita na biblioteca. Você pode ir para a biblioteca, né, e fazer a sua exportação dessa foto aqui. Né? Você viria aqui e clicaria em exportação, ou mesmo estando lá em revelação, você simplesmente vem aqui em arquivo e quero exportar minha foto. Bom, aí ele vai abrir esse outro painel. Deixa eu expandir ele bastante aqui e vou fechar todos eles para ir abrindo conforme a gente for utilizando. Essa é a parte que nos interessa. Tá? Deixa eu só ver, gente, como é que está essa imagem no YouTube. YouTube. Ver se alguém comentou no chat. Eita, tem muita gente aqui no chat. É a Sandra Praia. E aí, Sandra, tudo bom? Tiago Araújo. Tiago Paixão. Tudo bem, Tiago? Como é que estão as coisas? Joel Carvalho. Cheguei, mestre. André Mesquita. Cheguei. Tudo bem, Andréa? Tudo bem, Joel? Rudar está por aqui também. A Sofia, acabei de chegar na exposição do Man Ray no CCB1 Colégio Dom Bosco, não é isso? Não, Colégio Dom Bosco não, CCBB, Confederação dos Bispos do Brasil, uma coisa assim. Eu adorava as aberrações cromáticas, e peguei gostando de umas obras que vi lá. Maravilha, Sofia. Depois manda pra gente as referências direitinho. Minhas fotos noturnas estão horríveis, quando eu chegar preciso de uma aula. Beleza. Se eu chegar aqui, a gente pode até falar depois de fotos noturnas, né? Realmente são as mais complicadas, somente em eventos. Tá? Vamos lá, voltando para cá. Se tiver alguma dúvida, a gente vai perguntando lá no chat e a gente vai esclarecendo. Muito bem. Primeiro, para onde eu vou exportar a minha foto? Deixa eu só diminuir o meu tamanho aqui. Para onde eu vou exportar a minha foto? Aqui na pasta de imagens, né, que está aqui como padrão, mas você pode especificar uma pasta que você queira, que você use novamente. Eu costumo deixar na pasta de imagens, porque se precisar de algum momento fazer um backup rápido no meu computador, fazer umas cópias de algumas coisas, eu já sei o que é importante. A pasta documentos, a pasta imagens, né, e pronto. Né? A parte vídeos também, que façam alguns vídeos. Então isso aí eu copio rapidinho para garantir que, se eu sentir que o computador não está tão legal assim, funcionando bem. Aqui está uma subpasta que você pode colocar. Então, dentro dessa pasta imagem, vou botar aqui subpasta, Lightroom Live, né, YouTube. Então, vou botar nessa pasta aí. Ele só vai exportar a foto que eu selecionei, que é essa foto nessa esquina aí, que se não me engano é Quintino Bocaiúva com Eduardo Ribeiro, ou com 7 de setembro, perdão. O nome do arquivo, aqui você tem várias opções, você pode colocar um nome totalmente customizado, o nome customizado mais o número original do arquivo, um nome customizado mais uma sequência, um nome customizado com mais X de Y, ou seja, foto 1 de 10, foto 2 de 10, foto 3 de 10, dá uma sensação de organização bem legal. A data e o nome do arquivo, o nome do arquivo, simplesmente o número do arquivo de sequência. Eu gosto muito de usar esse nome customizado mais o número original, então ele só vai eliminar aquele underline MG ou IMG ou que vem lá na frente, né, e mantém a numeração original do arquivo. Eu gosto de manter isso porque na pior das hipóteses eu tenho
sabe, se perdi todas as referências, ainda tem pelo menos o número do arquivo e posso tentar achar o arquivo original através dessa numeração, que no caso aqui é o 0193. Ah, gente, mas tu pode ter vários 0193, né, dentro dos teus backups. Sim, mas é mais fácil eu pegar, talvez, se eu fiz 10 mil fotos, 20 mil fotos, ter 100 arquivos 0193, né, ou 200 arquivos 0193, do que estar procurando em 20 mil de uma vez só. Né? Então, eu gosto de manter esse número original dos meus arquivos. Eu uso uma nomenclatura que é o JZ, definindo que as fotos são minhas, né? JZ, obviamente a pessoa pode alterar, renomear isso, mas manter esse padrão. E aqui uma nomenclatura de 3 letras, no caso aqui TST, que é teste, né, que é um teste que a gente está fazendo. Eu procuro manter aí, às vezes eu coloco o nome do cliente, né? DDP, por exemplo, deputado, delegado Pérez, então às vezes falta ele procurar essa saída de DDP. Com isso eu vou conseguindo, ao ver o nome do arquivo, sem necessariamente ver a foto, eu já tenho uma noção de qual é o cliente, de quem é esse cliente. Tá? Bom, vídeo a gente não vai exportar, então aqui você pode botar o que você quiser. Se você alterar aqui e colocar João, vai ficar João, underline alguma coisa, se você colocar Maria, sei lá, o que você quiser. Então eu procuro JZ, tracinho, 3 letras para definir o que seria o cliente. No caso aqui não tem cliente nenhum, a gente colocou TST, que significa teste. Vídeo, a gente não está gerando vídeo, então deixa fechado esse cara aí. Tipo de arquivo. Aqui bom, se você vai mandar suas fotos para redes sociais, JPEG, óbvio. Se você vai mandar sua foto para impressão na Digipix, naquela outra, essas várias empresas aí de álbum, JPEG. Vai mandar para laboratório convencional, JPEG. Vai mandar aqui para FazArt, JPEG. Mas a gente também aceita os outros formatos, como TIFF, PSD. Tá? O formato que você gerar, a gente praticamente consegue traçar, porque a nossa forma de impressão ela é artesanal, no sentido de eu vou abrir no Photoshop e mandar, não tem um automatismo. Tá? A gente projetou o nosso negócio para atender de uma forma mais individualista, né? Assim, para cada cliente é um atendimento específico do que ele gosta. Né? Se ele gosta de JPEG, a gente imprime, mas se ele gosta de trazer em TIFF para ter o máximo da qualidade, a gente também vai atender ele. Bom, qualidade a gente não discute, né? É 100%, não vou ficar brincando de diminuir a qualidade. E aqui entra a questão do espaço de cor. Se você vai mandar para redes sociais, sRGB. Se você vai mandar para o celular de alguém, para a pessoa usar no celular, sRGB, vai mandar para impressão em laboratórios convencionais, sRGB, praticamente tudo é sRGB. Aqui para a gente você pode mandar do RGB, pode até mandar para foto RGB, que a gente também consegue traçar, em função do processo que a gente usa de impressão, da qualidade das tintas, são 12 cores em nossas impressoras, e também do material papel. Não adianta você ter você ter uma impressora super bacana e não ter um papel também que aguente uma impressão com 12 cores, com uma quantidade de tinta e consiga até reproduzir essas cores de uma forma bem correta. Então a gente tem um casamento aí muito bacana entre papéis importados e a impressora que nós utilizamos. Então a gente vai deixar essa RGB, que é a ideia da saída para redes sociais, depois fazer uma amostra para a internet. Então, primeiramente para redes sociais, a gente vem aqui agora no tamanho do arquivo. Qual vai ser o tamanho do arquivo? Ele tem várias formas, né? Largura e altura, dimensão. Quando eu clico em largura e altura, eu vou dizer qual é a largura e qual é a altura. Eu estou trabalhando com pixels, tá? Vou já explicar sobre isso. Dimensões, qual a dimensão de um lado para o outro. E aqui eu prefiro trabalhar desta forma, aresta longa, tá? A aresta mais longa. Então, eu vou pegar aqui meu celular, tá aqui, ó. A aresta longa é essa daqui, ó. Essa aqui é a aresta mais curta, tá? Essa é a aresta mais curta e essa é a aresta mais longa. Então eu penso no tamanho dela, a aresta mais longa. Muito bem. Que aí, dentro do crop que eu dei, se eu dei um recorte quadrado lá na minha fotografia, logicamente a aresta mais longa é qualquer uma, né? Você vai estar um quadrado, todos os lados estarão iguais, mas se eu coloquei de repente uma foto
16 por 9, nesse tipo, no tamanho de uma tela de computador, de TV, a aresta mais longa ela vai ter uma proporção de 16, né? E na altura 9. E aí, se eu colocar 1600 para facilitar as vidas, né? 1600 pixels de aresta mais longa, ele já vai calcular os 900 lá na aresta mais curta. Então não preciso ficar calculando nem fazendo cálculo. Eu simplesmente coloco a aresta longa e coloco a quantidade de pixels que eu quero. Obviamente, como eu vou mandar minha foto para redes sociais, vamos pensar aqui no Facebook, eu vou colocar um tamanho de 1600, né? Não vou colocar mais do que isso. É uma questão de copiar, com 1600 de pixels já dá para a pessoa fazer uma impressão 10 por 15 bem legal, né? E até 15 por 21 já fica bacaninha. Quando eu vou para as redes sociais, eu penso em pixel. Né? O Instagram, a imagem dele é de 1080 por 1080. No Facebook, se não me engano, é 1600. Né? Ou tem 3 tamanhos: 720, 1960 e 1600, se não me falha a memória. Isso é muito fácil. Você vai lá no Google, dá uma pesquisada com relação ao tamanho das imagens do Facebook, o tamanho das imagens do Instagram, o tamanho das imagens, vão te dar lá quantos pixels tem cada imagem. Cabe você aqui simplesmente vir adaptar e colocar aqui nessa resolução. Quando eu penso em pixel, gente, isso aqui praticamente é indiferente. Eu posso colocar em resolução de 1, de 2, de 10, de 15, de 20, tanto faz. Porque o que ele vai gerar são 1600 pixels. Tá? Então esse seria o tamanho, né, que eu geraria a minha imagem para colocar na internet, no meu Facebook. Nitidez de saída, ó. Aí eu posso vir aqui, posso deixar desmarcado, eu posso escolher a nitidez de saída. E aí, que saída eu vou dar para a tela do computador, ou seja, mídia, né, redes sociais, né, o celular, então toda essa parte de celular, Facebook, Instagram, tudo está aí em screen. Você vai colocar aí no monitor quanto que você quer de saída. Quanto é? Eu quero pouco, standard ou alta nitidez. Também é uma coisa que você vai ter que testar, porque vai depender da nitidez de entrada que você deu lá dentro, né? E alguma nitidez seletiva que você possa ter aplicado. No caso de impressão, você pode colocar aqui papel fosco. No caso do papel fosco, mais você coloca aqui baixo, standard ou alto, ele vai aplicar um pouco mais de nitidez, bem mais nitidez do que no monitor. Porque a forma como o papel fosco funciona, quando a tinta cai nele, já gera te perde um pouquinho a nitidez, então ele acaba entrando com um pouco mais de nitidez nessa hora, sabendo quando você coloca aqui papel fosco. Quando você coloca papel brilhoso, né, ou semi-brilho, ele também vai fazer uma diferenciação. Então fica mais ou menos assim. Para a tela do computador, ele vai aplicar um pouco menos de nitidez. Para papel brilhoso, semi-brilho, um pouco mais de nitidez. Mesmo que você coloque o mesmo valor, tá? Como, por exemplo, se eu deixar aqui padrão, né? Se eu deixar padrão, e eu simplesmente mudar de tela para fosco ou para brilhoso, ele vai alterar esse processo de gerar nitidez na saída. Então, o que acontece? Quando você coloca monitor, ele vai aplicar menos nitidez. Quando você coloca papel gloss, né, brilhoso, semi-brilho, ele vai aplicar um pouco mais de nitidez do que a tela, mas menos do que no papel fosco. E no papel fosco ele aplica mais nitidez ainda. Por mais que você mantenha aqui como padrão, como standard. Tá? Então, no caso, a gente vai dar uma saída para o Facebook. Então, vamos deixar aqui em screen e colocar aqui agora em... vou deixar embaixo, eu não gosto de aplicar muito, né, porque acaba ficando muito, eu chamo de escamas de peixe que ele cria lá. E o próprio Facebook já dá uma detonada na nossa fotografia. Né? Bom, os metadados, eu vou decidir o que eu quero colocar aqui. Estou colocando todos os metadados. O que são os metadados? A abertura que eu usei, a velocidade, o ISO, a distância focal, a data, a hora. Se você configurou a tua câmera para deixar lá o teu nome guardadinho lá dentro, se vem junto, então todas as informações, inclusive informações que você acrescentou de palavras-chave, tudo aqui no Lightroom, ela vai junto com o teu arquivo, vai ser exportado junto com esse arquivo. Vou deixar quieto aqui, fechar, não vamos mexer. Marca d'água, não vou falar disso, a gente vai falar disso em um outro momento. E
após o processamento, né, o que a gente vai fazer? Após o processamento, eu quero que ele mostre essa foto no Finder, né, ou no Windows Explorer, se estivesse usando o Windows. Deixa eu abrir aqui se alguém perguntou alguma coisa. Valeu, Jaraclique Parceiros Fotográficos, grande Elias, né? Obrigado aí por compartilhar o nosso vídeo. Vamos nós, continuando. Então, eu vou mandar exportar 1670, depois vou fazer outra exportação já pensando na impressão, para vocês verem como é que eu penso, né? E aí eu vou mandar exportar. Eu nem sei para onde é que ele está mandando lá, Lightroom Live e YouTube. Então eu vou mandar exportar, ele está processando aqui, ó. Daqui a pouco ele preenche e libera para a gente, abrindo a janela do que foi exportado. Lembrando que ele está exportando em sRGB, tá? E nitidez de saída baixa para monitor e 1600 pixels no maior lado. Pronto, chegou aqui, abriu, deixa eu fechar esse troço aqui. Tá? Então, está aqui a nossa imagem aparecendo, vou dar um enter aqui, ela vai aparecer bem maior. Né? As pessoas, opa, acabei descobrindo que meu sensor está meio sujinho aqui. Ó. Eu já vi gente reclamando por que no Lightroom aparece de um jeito a foto dela e quando ela exporta lá, quando ela vai visualizar, no sistema aparece diferente. Bom, tá aí, a minha não tem problema nenhum, tá tudo igualzinho. Tudo é como você exporta, como você está fazendo as coisas, tá? Bom, vou fechar aqui e vou fazer agora a exportação. Deixa eu abrir aqui pela... Vou visualizar em tamanho atual. Ó. Esse é o tamanho atual. Vocês podem ver a definição aí como é que tá. Tudo bacana. Beleza. Vou fechar aqui. Aqui o nosso arquivinho exportado com aquela nomenclatura que eu defini, JZ, TST, né, e a numeração dele original. Ficou com 1,7 MB, o tamanho desse arquivo lá na saída. Bom, vamos deixar quieto aqui, vou fechar. E vou fazer agora outra exportação, essa já pensando em impressão. Volto aqui para o Lightroom, exportar. A única coisa que eu vou mudar neste caso aqui, pensando numa exportação para um laboratório convencional, ou para mandar para essas empresas de cadernação de álbum, né, ou com uma impressão em lona, que vai fazer uma impressão gigantesca para botar no aniversário, ou no chão, sei lá o quê. Então, pense sempre em sRGB neste caso, tá? Aqui eu vou mudar, como eu estou pensando em impressão, a gente não imprime 1000 e tantos pixels. Quando a gente pensa em impressão, a gente pensa em centímetros. A pessoa já diz, olha, eu queria fazer uma foto de 60 centímetros, eu queria fazer uma foto de 90, eu quero fazer um painel de 3 metros. Então a pessoa dá em medidas, né? Então nesse caso a gente vem aqui e muda para centímetros. É assim que a gente tem que pensar. Aí, neste caso, a resolução passa a ter importância. Né? Se você quer fazer uma boa impressão, a gente coloca aqui 300 dpi. Tá? Se eu tivesse em pixel naquela situação anterior, estando em pixel, se eu botar 300, se eu botar 70, 100, 0, 1, 0 não, mas 1, 10, 15, 20, 500, não vai fazer diferença porque eu estou imprimindo em pixel. Tá? Mas se eu estou pensando em centímetros, aí isso faz diferença. Então, estou fazendo uma impressão, vamos supor que a gente queira fazer uma impressão de 60 por 40. Então, eu coloco aqui simplesmente 60 centímetros, ó, em 300 pontos por polegada, ppi. A diferença é, se eu quiser ver quanto é que dá isso em pixel, eu venho aqui e só mudo para pixel, 7087 pixels. Então, se a sua câmera, por exemplo, ela só chega a 5400 pixels no maior lado, haverá uma interpolação. Ele vai acrescentar aí algumas linhas a mais, alguns pixels a mais, tá, para poder chegar nesse tamanho. Então, lembre-se que se você tiver uma câmera acho que de 30 megapixels, 30 megapixels, ela com certeza vai ficar bacana aí, vai ficar direitinho. Mas se você tem uma câmera de 18 megapixels, tá, a coisa já não vai andar bem. Tá? Vai haver uma interpolação e o Pop Light vai fazer isso para você. O resultado vai ser legal, mas haverá uma interpolação. Um acréscimo de pixels para poder atingir o tamanho, já que você está ampliando essa foto, na verdade. Bom, aqui 60 centímetros, 300 dpi, eu vou mudar aqui para papel semi-gloss, né, brilhoso, que na verdade eu vou usar o semi-gloss,
E eu posso deixar aí padrão, mas não está standard, pronto. E vou dar saída. Bom, bem aqui, ó. Se o arquivo já existir, vai acontecer, porque eu já exportei esse arquivo lá, ele já existe lá, né? Eu vou fazer uma nova exportação sem mudar a nomenclatura. Eu digo aqui, ó, perguntar o que fazer. Eu posso deixar já padrão, tipo passar, não faz nada, ele simplesmente ignora, sobrepor, né? Ou dar um nome novo. Eu procuro deixar sempre para que ele me pergunte o que fazer, porque pode ser que eu tenha feito esse trabalho hoje, estava cansado, fui dormir, amanhã vou fazer, acabo perdendo foto, acabo refazendo o trabalho e eu não gosto. Então eu vou perguntar se ele vai encontrar esse arquivo lá, vai dizer que já existe e o que é que ele para fazer. Eu, no caso, vou dizer para ele duplicar, gerar um outro nome, ele vai botar só um tracinho 2 lá no final. Então aqui simplesmente eu venho, troquei, né, fica difícil, troquei para centímetros, coloquei a medida que eu quero em centímetros e a resolução para 300 e mando exportar. Ó, já me avisou aqui, ó. O seguinte arquivo já existe. O que é que você vai fazer? Sobrepor, passar, eu vou dizer, não, usa um nome único, né? Então ele vai acrescentar tracinho 2 aqui atrás desse número 3 e a gente vai poder visualizar as duas imagens. Está lá gerando novamente. Demora um pouco mais, né? Que é bem maior. Pronto. Virou caro. Como eu falei para vocês, o número 2 aqui, tracinho 2, e ficou com 26 megabytes, né, esse camarada. Eu vou visualizar. E vou dizer aqui para ele abrir com preview. Eu posso dizer para ele mostrar 100%. Visualizar tamanho atual. Então, está vendo aqui um pedacinho. Deixa eu tentar fixar aqui na janela, se vocês verem, então está vendo aqui. Deixar aqui bem no centro, nesse tamanho, para vocês verem como é que ficou a nossa imagem, tá? Para ser impressa. Vou fechar aqui, abrir a outra e botar na mesma posição. E olha aqui, tentando colocar no centro, né? Está vendo um tamanho bem menor. Enquanto na outra, essa parte aqui praticamente preencheu a tela toda. Bom, gente. É isso aí que a gente quis mostrar para vocês, como é que eu penso na exportação pelo Lightroom. E se gostaram, aí dá um likezinho aí, né? Dá um gostei. E proponha, escreva aí, coloque nos comentários outros vídeos que você gostaria de saber na parte de fotografia, gostaria de assistir. E me proponho aqui a, pelo menos uma vez por semana, fazer uma live com vocês dentro dessas propostas. Lá no grupo do Foto Inovar, da Amazônia Foto Inovar, podem colocar lá para a gente botar temas para discutir e a gente traz para cá. E aí vamos trazer essa galera toda para discutir, ao mesmo tempo fazendo a live, mostrando o assunto, e a gente discutindo no chat também. Acho que vai ficar uma coisa bem bacana, além da troca de informação que a gente pode propiciar para todo mundo, tá bom? Um abraço aí, valeu!